Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Bayern de Munique que abriu negociações com o Chelsea pela contratação de Christopher Nkunku, notícia confirmada pela imprensa alemã, por Fabrício Romano e em primeira mão por Ben Jacobs. A ideia do Bayern é um empréstimo com opção de compra, mas o Chelsea faz questão de uma venda permanente e isso obviamente não está descartado, inclusive a pedida do Chelsea caiu bastante, né? Se era 60 milhões de libras lá no início do ano, em janeiro, agora deve estar aí por volta de 30 a 35 milhões de libras, dizendo o Ben Jacobs que abaixou dos 40 milhões de libras a pedida do Chelsea. Isso tem a ver também com o fato de que o Nkunku agora está com 27 anos, ele não é mais uma criança, né? Então, assim, a partir do momento que você passa dos 25, o seu valor tende a diminuir um pouco, né? Porque é visão de longo prazo, então, obviamente, isso acaba influenciando na negociação. Mas, de qualquer maneira, o Chelsea precisa vendê-lo, obviamente, para abrir espaço no elenco para o Xavi Simons. Segundo o Fabrício Romano, é isso, vai a venda do Nkunku agilizar a chegada do Simons, é isso que é o plano, né? E assim, o Bayern de Munique falhou em contratar o Woltmade, não porque fez uma oferta ruim, até fez uma oferta boa demais, só que o Stuttgart quer dinheiro, né? Eles querem 75 milhões de euros do Bayern, e o Bayern não está disposto a pagar isso no momento, e é aquele negócio, não dá para garantir a contratação dele, é melhor ir atrás de alternativas mais acessíveis no mercado, e às vezes alternativas que podem até saírem melhor, porque a gente tem que parar para pensar, gente, o Christopher Nkunku é um jogador de altíssimo nível. O que ele tá passando hoje no Chelsea é uma mistura, obviamente, de azar e de falta de encaixe. Talvez ele não seja aquele jogador que vá de tão talentoso jogar bem em qualquer circunstância. Por exemplo, o Cole Palmer é um cara que mesmo com o Maurício Pochettino ainda conseguiu produzir muito bem, porque é um cara que se mostra diferenciado, isso valeu também ali dentro do elenco do Chelsea pro Enzo Fernandes, pro Moisés Caicedo. Por exemplo, o Gusto é um cara que depende mais do encaixe tático, né? Se ele não se encaixar, ele tende a ser mais um problema com a qualidade, mas quando ele tá encaixado, ele produz bem. Então assim, tem jogador que é assim, e o Nkunku parece ser esse cara que precisa de um sistema que potencialize as características dele, porque com o Pochettino teve as lesões que atrapalharam, ele não pôde jogar a temporada inteira, jogou muito pouco, e assim, ele teve que jogar de ponta porque o Pochettino prisava pelo Gallagher de 10, né? E aí veio o trabalho do Enzo Maresca, a pré-temporada parecia muito promissora, parecia que ia ser o ano do Nkunku, só que ele faz os ajustes, coloca o Palmer de 10, e aí o negócio para o Christopher Nkunku fica mais complicado, que ele tem que tapar o buraco de centroavante ou jogar de ponta, e assim, não conseguiu produzir bem uma boa parte do tempo. Ele até teve os seus momentos na temporada, não vou dizer que a temporada do Nkunku é essa catástrofe que todo mundo pinta, né? Mas acho que tem muito a ver com a expectativa criada, né? E assim, sendo colocado quase sempre fora de posição, as lesões não atrapalhando e a ascensão do Cole Palmer, né? Acabou que para um Nkunku essa passagem no Chelsea não deu certo. É uma pena porque eu adoro o jogador, acho muito bom, mas ele precisa se encontrar em outro lugar e o Bayern de Munique, para mim, é o melhor destino, né? Se não for o Bayern, é o Newcastle. Acho que o Newcastle seria muito bom para o Nkunku, mas o Bayern de Munique faz sentido até agora, com a lesão do Musiala, né? Ele seria o titular, a meu ver, atrás do Harry Kane, ao lado de Luiz Dias e de Michael Olise. Então, eu acho que o Bayern faria uma contratação inteligente, primeiro porque é menos de 40 milhões de libras. Por mais que eles queiram um empréstimo, a verdade é que depois de oferecer essa grana toda pelo Woltmade, eles já meio que denunciam. Grana para contratar tem, então assim, não dá para ficar fingindo que não tem grana para contratar. Então, eles podem contratar o cara, uma transferência de menos de 40 milhões de libras está longe de ser um risco muito grande, né? E a gente vê que o Bayern precisa desse cara que esteja disposto a trabalhar em algumas funções distintas, mas ao mesmo tempo, né, que consiga produzir em um bom nível quando os titulares precisam ser preservados. Esse é o Christopher Nkunku nesse contexto do Bayern. Ele é um cara que pode fazer facilmente essa função de 10. Eu acho que ele pode potencializar também os jogadores ao seu redor se encaixar bem. Esse é um cara que talvez no sistema errado não vai produzir tanto quanto a gente gostaria, mas no sistema certo ele pode ser muito impactante. É só ver o que ele fez no Leipzig, gente. É um cara que produziu mais de 10 gols e 10 assistências no Leipzig em uma temporada. Já foi líder de assistências da Bundesliga, ele é artilheiro também. Então assim, ele é muito qualificado, ele é muito talentoso, ele tem boa visão de jogo, bom passe, ele tem boa finalização, ele tem boa condução de bola, ele sabe driblar. O Christopher Nkunku é um jogador de muita qualidade. Eu acredito que se o Bayern de Munique contratar ele é um bom negócio, é um negócio oportuno, é um negócio bem feito e é um negócio que obviamente tende a deixar o ataque mais completo para a próxima temporada. Agora,
o Chelsea, obviamente, conta com essa negociação para o quê? Destravar a negociação do Xavi Simons, né? Porque é o que o Fabrício Romano tá dizendo, vamos confiar no que o Fabrício disse, que Christopher Nkunku vendido, acelera as negociações para o Simons. Eu tenho na minha cabeça que o Chelsea pode contratar o Simons na hora que quiser, mas é aquele negócio, se contrata o Simons antes, abaixa mais o preço do Nkunku. Então é estratégia de negociação para conseguir o melhor preço possível. Então, vamos ver aí, eu acho que o Chelsea contratando o Simons, já meio que a janela que se encerra. Para mim, assim, contratou o Simons, o máximo que eu poderia fazer é o quê? Contratar um goleiro, porque eu não sou um fã grande do Robert Sanchez, e um zagueiro como o Hincapie ou outro zagueiro aí disponível no mercado para ser uma alternativa ao Levi Colwill nesse momento que ele tá machucado. Beleza, o Garnacho é dispensável, ele não faz a menor diferença pro Chelsea no momento. Me surpreenderia muito se o cara virasse ali um destaque do Chelsea, né? Mas vamos ver o que acontece. Mas o Simons é um cara que eu acho que o Chelsea, assim, é um talento fora de série e que o Chelsea, assim, adoraria ter. Eu acho que seria um jogador que, inclusive, tem tudo para ser titular. Imaginar um ataque aí com Simons, Palmer e Estevão titular no futuro, eu consigo ver isso acontecendo. Então, vamos ver aí se o Chelsea consegue essa venda o quanto antes. Acho que eles querem fazer isso rápido, até porque quanto antes tiverem o Xavi Simons, melhor. Mais cedo ele se acostuma ao time, às ideias do Maresca e, obviamente, melhor ele vai conseguir produzir com antecedência para o clube e é uma transferência necessária para elevar ainda mais o nível desse ataque. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.